Olá, nós somos alunos do Instituto Federal do Norte de Minas, do campus Almenara, e a gente está aqui para falar de um dos algoritmos mais importantes que existe na computação, que são os algoritmos de ordenação. Os algoritmos de ordenação, eles têm uma grande importância porque se a gente for parar para pensar, em sistemas de informação e na computação, a gente trabalha basicamente com dados e com um grande número de dados. E ordenar dados, ter dados ordenados é muito tão importante que em alguns idiomas, como em Portugal, o computador ele é chamado de ordenador. Vamos tomar aqui como exemplo um dicionário. O dicionário ele é uma coleção de dados ou uma coleção de palavras que ele tem milhões de palavras e apesar disso você consegue, entre tantas palavras, você consegue encontrar uma palavra específica rápida em poucos passos porque essas palavras estão ordenadas. Da mesma forma funciona um sistema de informação, um sistema de banco de dados. Você consegue retornar uma pesquisa, encontrar um dado rapidamente porque esses dados estão ordenados. E a gente vai falar aqui especificamente de um algoritmo de ordenação que se chama BoboSort. BoboSort em inglês, Bobo significa bolha, ou bobo também pode ser um verbo que traduzido ao pé da letra significa algo mais ou menos tipo como ir passando de pouquinho em pouquinho, e sorte significa sortear. O BoboSort ele é um dos algoritmos de ordenação de talvez até o mais simples de ser implementado. Ele consiste basicamente no seguinte: ele vai percorrer o vetor inteiro e ele vai comparar os elementos de 2 em 2 e ele vai pegar sempre o maior e colocar no fundo. Por isso que ele dá essa ideia de bolha. Vamos ver na prática como ele funciona aqui. Aqui eu tenho uma lista de inteiros e eu quero ordenar essa lista. Para o ser humano é bem simples perceber aqui o ser humano vai perceber aqui que o número 1 é o menor, ele viria aqui para a primeira posição, o segundo menor número é o 2, viria para a segunda posição, o 3 passaria para a terceira posição, mas para o computador esse aqui é um array e o computador ele só consegue enxergar uma coisa de cada vez, então eu teria que criar um algoritmo que falaria para o computador como ele ia fazer isso aqui metodicamente. Então o BoboSort ele funciona da seguinte forma: o BoboSort ele é um loop dentro do outro, que ele vai fazer várias iterações e ele vai ter um if que vai fazer a seguinte comparação. Ele vai comparar sempre o elemento que está na posição anterior com o elemento da posição seguinte. Então ele vai comparar se o elemento que está na posição anterior é maior que o que está na posição seguinte. Se for maior, ele troca. Então aqui o 8 é maior que o 3, 8 é maior que 3, ele troca. E ele vai fazer isso em todas as posições. 8 é maior que 6, 8 é maior que 6, ele troca. E a gente vai perceber uma coisa: o BoboSort ele é um algoritmo muito bom para colocar o maior número na posição dele, mas ele é um algoritmo muito ruim para colocar o menor número na posição dele. A cada interação, o maior número vai para a posição dele. Você vê que o 8 foi para a posição dele, o 7 foi para a posição dele, mas o menor número a cada interação só anda uma vez. A gente vai perceber que nessa interação aqui, minha lista está ordenada, mas o BoboSort é um algoritmo que ele ordena a lista fazendo trocas. Nessa interação, a minha lista está ordenada, mas eu fiz uma troca. E o que garante que minha lista está ordenada é eu passar pelo meu vetor, passar pela minha lista e não fazer nenhuma troca. Então eu vou ter que passar pela lista mais uma vez, não fazer nenhuma troca, meu counter está zerado, então isso garante que minha lista está ordenada. Bom, o BoboSort ele é um algoritmo bom porque ele é muito fácil de implementar, ele é um algoritmo muito fácil de escrever, ele é um algoritmo muito simples, mas é um algoritmo que não é ideal se você for ordenar uma lista muito grande. Se você tiver uma lista de 1 milhão de inteiros, por exemplo, para ordenar, e no melhor caso, se essa lista já estiver ordenada,
O J aqui, por exemplo, só para conferir que essa lista está ordenada, o J vai passar aqui N-1, ou seja, vai passar 999 mil vezes só para ter certeza que a lista está ordenada. E no pior caso, o pior caso seria qualquer caso que o menor elemento esteja na última posição. Então ele vai levar, o J que vai levar N ao quadrado, ele vai levar 999 mil iterações ao quadrado para ordenar a lista. Então, se você tiver uma lista muito grande para ser ordenada, você tem algoritmos recursivos que fazem isso bem mais rápido que o Bubble Sort. Bom, esse é o algoritmo em si. É um algoritmo muito simples, é um for dentro do outro. Aqui ele itera até o count for enquanto o count for maior que 0, ele faz interações. Aqui eu tenho uma variável auxiliar que ajuda a fazer as trocas, um counter aqui que incrementa quando há trocas. Bom, é um algoritmo simples, mas não é um algoritmo ideal se você quiser ordenar uma lista muito grande de elementos. Bom, pessoal, espero que tenha sido uma explicação fácil de entender. Até a próxima, muito obrigado, valeu!